Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque e eu trabalho ali, nessa Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Trabalho ali há mais de 30 anos. O objetivo de eu estar fazendo esse vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Espero que seja do seu agrado. Nós estamos fazendo um estudo do livro dos Espíritos e nós já estamos aqui, segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 4, as várias existências do Espírito, ideias inatas. Antes de nós iniciarmos com o estudo propriamente dito, as perguntas e respostas, eu gostaria então de contar uma história. A história chamada O Judeu. Essa história eu retirei aqui do livro A Arte de Recomeçar, que foi ditado pelo espírito Leão Tolstói para a médium Serineia Maffei. Esse livro eu indico, acho ele muito bom. Ele é composto de várias histórias, personagens diferentes, cenários diferentes, todos eles envolvendo Jesus. Muito bonito, realmente é muito prazeroso lê-lo. Então, aqui, se você tiver a oportunidade, leia, você vai gostar. Quem é o judeu? Então, conta a história. Havia um homem em Jerusalém, o judeu. Não vamos chamá-los pelo nome, vamos designá-lo o judeu. Esse homem, ele rico, de uma família rica, né? Então já um herdeiro, foi educado com tudo que há de bom e de melhor. De uma família muito rica e tradicional, ele era considerado pelos grandes dos sacerdotes, pelos sacerdotes do templo. Já era uma pessoa conhecida, grande conhecedor das escrituras, estudioso da religião. O interessante do judeu é que, desde muito jovem, ele tem um desejo, ele tem um sonho, assim, ele sonha ser um sacerdote importante, ele sonha altos postos dentro do templo, ele almeja ser reconhecido e reverenciado por todos. Desde pequenininho, ele tem essa ideia fixa, né? Mas ele, tradicionalmente, ele é de uma família de comerciantes, foi assim que eles ficaram ricos, né? E atualmente, por ele ter essa ascensão junto aos sacerdotes do templo, muitas das suas atividades comerciais estão vinculadas às atividades do templo judaico. Na época da nossa história, eles estão entrando no período da Páscoa, né? E nesse período, o povo vem todo para Jerusalém para eles fazerem as comemorações da saída do povo judeu da escravidão do Egito, né? Então, nessa época existem rituais, festejos, e eles têm o costume de fazer sacrifícios de animais a Deus, tá? Só que, sabe, havia um grande comércio na frente do templo. Barracas, ali vendiam os animais, ali vendiam imagens, estátuas, né? Mas para você ter a sua barraca, o seu lugarzinho ali para o negócio, precisava da anuência dos sacerdotes que ganhavam com isso também. Então era uma verdadeira exploração na porta do templo, tá certo? E um belo dia, Jesus estava entrando no templo e começou a perceber todo aquele comércio, tudo em nome de Deus.
Jesus, então, olhando tudo aquilo, pensou que era um bom momento para deixar os seus ensinamentos, né? Vale a pena dizer aqui que Jesus não falava nada em vão, que Jesus não perdia tempo. Todos os momentos ele utilizava para deixar algum recado, algum ensinamento, né? Olhando tudo aquilo que estavam fazendo e a intenção do que era, aproximou-se então da barraca onde estava esse nosso personagem, o judeu, né? E chegando até ele, fez uma pergunta: por que fazeis da casa de Deus um local de vendas, maculando a divina destinação? O nosso personagem, o judeu, é um homem rico, orgulhoso, muito orgulhoso, é um homem forte, né? E é daqueles que não gostam que chamem a atenção, né? Ele olhou para aquela pessoa, não conhecia Jesus, né? E respondeu de pronto: que tens a ver com isso, peregrino? Que autoridade tens para julgar-nos? Não sabes que temos autorização para tal? Que significa que já que os sacerdotes deixam, já que eu estou pagando os sacerdotes, deixa que eu venda as coisas para o povo aqui. É mais ou menos isso, né? Então Jesus olha para ele e dá a réplica: e quem vos deu tal autorização? Por acaso Deus de Abraão permitiu que o seu domínio sirva a essa manifestação de ganância? Pura ganância, porque tudo que é vendido ali é vendido muito caro e as pessoas compram porque é uma tradição, todos vêm para fazer esse ritual, né? E então eles lucram muito nesses dias de festa, como acontece até hoje, né? Então, depois desse breve diálogo, Jesus passa a derrubar as banquinhas, jogar as gaiolas no chão, e à medida que as gaiolas vão caindo no chão, vão os animais que ali estão para serem sacrificados, as gaiolas abrem, os animais fogem. E o judeu fica indignado, irritadiço, só olhando as coisas dele se quebrando, estátuas se quebrando, bonecos, e os animais fugindo, né? Ficou enlouquecido de brabo com isso. Mas o povo estava ali, estava olhando o que Jesus estava fazendo. Muitos aplaudiram, mas o pessoal que vendia ali, não. Esses ficaram com muita raiva de Jesus. O judeu ficou tão enfurecido que foi até o templo prestar queixa para os sacerdotes e depois voltou para sua casa extremamente irritado. O desejo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, o desejo de vingança era muito forte, né? E esse pensamento não saía da sua cabeça e já era noite. Eu não conseguia dormir por causa disso. Aquilo ficava girando na sua cabeça como um disco riscado que não saía do lugar. Até que finalmente ele encontrou uma saída para ter um pouco de sossego e conseguir dormir. A saída veio assim: eles vão ver então, amanhã eu estarei lá de novo, mas vou cobrar o dobro por tudo que eu tenho. Assim, lucrarei mais e tudo que eu perdi hoje recuperarei amanhã. Bom, nada mais é do que a exteriorização do seu orgulho, né? Eu sou poderoso, eu posso, eu faço. Bom, mas nesse mesmo momento em que ele revivia todas essas emoções e sentia toda essa irritação, já no leito do seu quarto, já tendo maquinado tudo o que ia fazer no outro dia, ele, ao mesmo tempo, reconhecia que aquele homem tinha alguma coisa de diferente, alguma coisa no seu olhar era diferente. Aquele homem, ele não exteriorizava raivas, ódios, nada, mas parecia um olhar fraterno, paternal até, querendo dizer para as pessoas que estavam ali que o que eles estavam fazendo não estava correto. Ele reconhecia que até aquele ato parecia mais um pai chamando a atenção do seu filho do que um ato de rebeldia ou de revolta propriamente dita. Bom,
depois de tudo isso ter se passado pela sua cabeça e ele ter se acalmado um pouco, o nosso companheiro judeu, ele consegue adormecer. E algo muito curioso acontece com ele nessa noite. Ele tem um sonho, mas não é um sonho assim, um sonho comum. Era um sonho muito real, muito, muito real. Ele começou a se enxergar, a se perceber assim num templo monumental gigantesco. Ele estava no topo de uma rampa. Essa rampa ligava o templo até um rio. E a cada metro, assim, uma distância X, havia um sacerdote em pé, até a beira do rio. Ele percebeu que aquilo era um ritual que era feito todos os dias, no momento em que o sol estava para nascer. Era um ritual assim de bom dia, por exemplo, né? E era o ritual de início das atividades do templo do dia. Ele percebeu no sonho que ele era jovem, que ele era muito forte, que ele era poderoso. Ele percebeu que ele já tinha alguns dons. Ele era clarividente. Ele já tinha o dom de profetizar, ele já previa acontecimentos do futuro, né? Ele já tinha o conhecimento da espiritualidade e ele percebia no sonho que este jovem não estava por satisfeito ainda. Já era o sumo sacerdote do templo, mas não estava contente com a sua situação. Ele queria mais. Ele percebeu que esse jovem sacerdote, ele tinha inveja, ciúmes dos velhos, dos sacerdotes mais antigos, que tinham um conhecimento superior a ele. E em decorrência disso, ele havia se proposto estudar com afinco, a fim de ter todos estes conhecimentos para poder superar a todos os outros. Você veja que essa história de querer ser o maioral não é dessa primeira encarnação do judeu, né? Já vem de outras, né? Ele percebeu que este jovem sacerdote não tinha relacionamentos, porque como ele queria essa ascensão, esse poder todo, não se permitia relacionamentos. Ele tinha relacionamento com mulheres, mas elas eram descartáveis, não tinham valor nenhum para ele, né? E ele tratava mal também. O sonho foi continuando e os anos se passando, e esse sacerdote egípcio, ele percebeu estar no Egito, né? Esse sacerdote egípcio, ele foi envelhecendo e foi ficando mais rico e foi ficando mais poderoso, né? Numa determinada época, ele se vê assim numa cerimônia. Ele não gostava de cerimônias, o sacerdote egípcio. Não gostava, ele achava aquilo uma perda de tempo, né? Mas tinha que ser, eram os rituais, né? Então, ele participava. E nessa cerimônia X, ele estava lá em cima, num determinado local do templo, e muitas caravanas estavam adentrando a esse templo, que era o ritual da dita cerimônia, né? E em um determinado momento, uma caravana estava adentrando pessoas um pouco diferentes do Egito, e ele percebeu serem os judeus, né, que estavam no Egito. E à frente desta caravana, uma mocinha que quando o sacerdote colocou os olhos nela, ele sentiu o seu coração disparar. Eu nunca havia visto uma beleza igual. Aquela mocinha, era uma mocinha ainda, chamou muito a sua atenção e ele não escondeu e não conseguia tirar os olhos dela. Durante toda a cerimônia, ficou olhando para ela e ela percebeu que estava sendo observada, mas ele não pôde fazer nada. E
diferente de outras cerimônias, essa ele não queria que acabasse. Mas terminada a cerimônia, todas as pessoas foram embora, o templo ficou vazio e ele ficou sozinho lá dentro, como era de costume e como ele gostava de se sentir sozinho. Mas não naquele dia. Depois que aquela mocinha, aquela moça, aquela mulher foi embora, ele sentiu um vazio, uma sensação diferente. Ele não costumava sentir aquilo. Mas daí o judeu acordou. Aí ele acordou. O judeu acordou e achou tão esquisito. Mas que coisa mais esquisita. Que sonho foi esse? Mas como é que pode? Eu consigo lembrar de cada detalhe. Eu consigo sentir o perfume, o aroma. E ele se lembrava de tudo. E ele se sentia confuso porque ele se sentia o judeu e ao mesmo tempo ele se sentia aquele jovem sacerdote. Mas como ele não tinha o conhecimento de reencarnações, né, ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele realmente ficou meio perturbado com aquele sonho. E aquela mocinha, aquela mulher, ele acordou ainda com aquela sensação de admiração pelaquela mulher. E essa sensação foi tão forte, foi tão contundente, que até na hora de se arrumar para sair, ele se arrumou todo diferente naquela manhã, como se tivesse uma esperança de encontrá-la nos lugares aonde ele estava para ir. Durante todo o dia, ficou envolvido, a sua casa mental, toda ela envolvida pelo sonho e pela lembrança daquela mulher. Ficou tão perturbado por causa do sonho que nem no templo foi neste dia. O que foi uma surpresa para os sacerdotes, ele não ter aparecido, porque ele era uma figura importante e os sacerdotes tinham um interesse muito grande de que ele estivesse lá dentro, porque ele era muito rico, né? E ele contribuía e ele ajudava. Então, fizeram diferente, vieram até ele à noite, até a sua casa. E conversa vai, conversa vem. O judeu não falou do sonho nem de nada, era uma coisa muito íntima dele, né? E os sacerdotes, então, abordaram o assunto daquele problema que havia tido no templo com aquele personagem que era conhecido como Jesus. E eles vieram fazer uma proposta, ver se ele aceitava fazer uma investigação, ver quem era realmente aquele personagem. E ele ficou de pensar. No outro dia ele daria a resposta. Foram embora e o judeu rapidamente se aprontou para ir dormir, na esperança de que pudesse retornar ao sonho, né? Coisa muito incomum. Mas não é de ver que ele retornou ao sonho. Exatamente naquele momento que a cerimônia acabou, que todos foram embora e que ele se sentiu assim tão sozinho, tão vazio, porque aquela mulher tinha ido embora, aquela mulher que tinha mexido tanto com as suas emoções e ele não estava acostumado a sentir este tipo de emoção, né? Ele era um grande conhecedor das coisas e dominava as suas emoções, né? Então ele chamou os seus escravos e mandou que a localizassem. E o pessoal vai para cá, vai para lá e acabaram que localizaram e vieram com as informações, contaram para ele onde é que ela estava. Mas ele ainda estava com aquele firme propósito de não ter nenhum relacionamento, nem nada, né? Lutou contra as emoções até que não aguentou e uma madrugada foi até a casa dela. Entrou sem que ninguém visse nessa casa, foi até o quarto onde ela estava e passou a admirá-la. Sentiu sensações que nunca tinha sentido. Aí pegou alguns medicamentos que só ele conhecia e uma espécie de um incenso. Colocou nas tochas que estavam iluminando o quarto, exalando uma substância, né? E essa substância sedou a moça, ela ficou sedada. E noite após noite ele ia lá e passava horas abraçando e tendo relação com ela. E o tempo foi passando, até que, passado alguns meses, ela acabou engravidando, né?
E daí os escravos, certo dia, chegaram até ele trazendo informações dela, né? E disseram que ela estava grávida e que o pai dela havia tocado ela de casa porque ela era noiva, já estava prometida a um outro judeu, né? Esse outro judeu, a princípio, tinha sido acusado de ser o pai da criança e ele disse que não e se defendeu e provou que não. E ela dizia também que não havia tido relação com ninguém. E não tinha na cabeça dela, né? Bom, o que aconteceu foi que a família a enxotou de casa. Eles eram assim. E ela teve que ir morar na rua. E na rua, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, né? Conheceu uma mendiga, uma velha já mendiga. E essa mendiga, ao olhar para ela, percebeu ser uma menina de finos tratos, né? Pelas roupas, pelas mãos, pela aparência, né? E já macaca velha da vida, né? Já viu ali a oportunidade de ganhar um dinheirinho com ela, né? Ou pelos serviços dela. Tirou da rua, levou até o barraco onde ela vivia, né? Porque ela vivia da mendicância. E começou a fazer algumas perguntas para ver se descobriu alguma coisa dessa mocinha, né? E ela contou a vida dela, né? Quem ela era, os pais, e contou o que tinha acontecido. E a mendiga disse assim, mas como? Se você está grávida, você tem que ter tido relação com alguém. Ela disse, eu não tive relação com ninguém. Daí, uma mulher já experiente, né, moradora de rua, já havia sido uma prostituta, mas daí por causa da idade não a quiseram mais, ela teve que virar uma mendiga. Naquela sociedade lá não tinha trabalho para as mulheres, né? Então, ela viu que havia alguma coisa errada naquela história e daí perguntou para ela se ela não tinha algum sonho diferente, alguma coisa assim. Aí essa mocinha ficou toda encabulada na hora, ela insistiu e a mocinha resolveu contar que ela tinha um sonho recorrente, praticamente quase todas as noites. Ela sonhava com um homem que adentrava no seu quarto e eles tinham relações e ela sentia que aquele homem a amava ardentemente, que a desejava muito, né? E que ela não tinha forças de recusar, porque ela não conseguia se mexer, nem falar e nem gritar. A mendiga, de pronto, já entendeu o que havia acontecido, que alguém a estava sedando para poder ter relação sexual com ela. E daí ela perguntou, e quem é esse personagem masculino que visita o teu quarto? Você o conhece? E a mocinha relutou um pouquinho até que disse, sim, ele é muito parecido com o sacerdote que eu vi no templo uma vez. Aí então, aí então a velha mendiga escutou até o dinheirinho das moedas caindo na sua caixinha, né? Já pensou em uma maneira de ir até ele, fazer uma bela de uma chantagem, arrumar a sua vida, né? Tudo nas costas daquela mocinha. E botou o seu plano em prática, contou para a mocinha tudo o que iam fazer, ela relutantemente aceitou, né? E foram até a casa desse sacerdote, pediram para conversar com ele não aceitou, era à noite, né? Ela começou a fazer uma bagunça lá na frente da casa dele, até que ele foi ver o que era, e ela displicentemente contou a história da jovem que estava grávida, que tinha um sonho, que via assim, assado, e que ia ficar muito esquisito para o sacerdote se todos ficassem sabendo da paternidade. E ele não pensou duas vezes, chamou os seus soldados e mandou jogar as duas no meio do rio Nilo. E assim fizeram, jogaram as duas no rio à noite. E ele ficou só escutando os gritos, né, das duas se afogando nas águas do Nilo. E daí que o jovem judeu acordou.
né? E, e dessa vez ele acordou um pouco mais perturbado pela clareza dos sonhos, pelos detalhes que ele se lembrava. Estava assim completamente perturbado, né? Porque ele se sentia agora, o sacerdote egípcio, sentia aquela sensação de culpa por tê-las matado, né? Mandou matá-las. Mas não sabia explicar, porque na hora que ele se olhava no espelho, a imagem dele não tinha nada a ver com a imagem do sacerdote egípcio, eles eram diferentes, a constituição era diferente, né? Ele ficou muito, muito perturbado, levantou-se pela manhã, foi até o templo, exteriorizando assim a sua excitação, a sua perturbação, e foi confirmar para os sacerdotes que ele iria aceitar o convite que haviam feito na noite anterior para ele investigar Jesus. E daí ele se arrumou todo e foi, descobriu o paradeiro onde estava Jesus e foi até ele. E chegando lá, havia já uma multidão ao redor de Jesus, né? E o jovem judeu, quer dizer, ele não era mais jovem, né? O judeu era um homem maduro já. O judeu, ele se aproximou. Ele se aproximou assim com um ar de desdém, né? Achando que ia ouvir besteiras, né? Alguém tentando iludir o povo, né? Com conversa fiada, com mentiras, né? Mas ele surpreendeu-se com as coisas que ele estava ouvindo de Jesus. Ele percebeu primeiro que Jesus era profundo conhecedor das Escrituras, profundo conhecedor. As coisas que ele falava eram lógicas, não tinha nada de diferente, não tinha nada que não fosse real e não tinha nada assim que ele dissesse, nossa, é impossível acreditar nisto. Todas as palavras de Jesus, ele as escutava, as entendia e as compreendia perfeitamente. Surpreendeu-se com aquele personagem, mas ao mesmo tempo irritou-se, porque à medida que Jesus ia falando ao povo, também ia mostrando para as pessoas, ia dando exemplo, ia mostrando, dando exemplos de vida, falando sobre orgulho, falando sobre vícios, falando sobre egoísmo. E isto bateu forte para o judeu, que era um personagem rico, orgulhoso, egoísta, né? Embora ele não se percebesse ser assim, né? Ele não se via sendo assim. Mas naquele momento, aquelas palavras, né, eram como bofetadas na sua cara. E ele irritou-se com aquelas coisas, né? E olhando pela multidão, assim, ele começou a olhar a multidão, porque afinal de contas ele foi ali para investigar Jesus, né? De repente ele vê uma mocinha e o seu coração disparou nesse instante, porque era a moça do seu sonho. Ele não acreditou naquilo que estava vendo, resolveu coçar os olhos, a tamanha a sua emoção, e quando ele abriu os olhos novamente para olhar na direção aonde estava, Jesus estava parado exatamente na sua frente, com aquele olhar carinhoso, né? E olhou bem para ele e pergunta: o que tens a dizer, homem do templo? E ele, orgulhoso, inteligente, tinha as respostas assim, de bate pronto, né? E já falou para ele: de ti nada espero. Você não me convence, eu não acredito em você. Estou aqui e irei desmascará-lo. E achando que ele ia ter uma resposta, mas Jesus não respondeu nada. Simplesmente desviou dele e continuou atendendo as pessoas. Trabalhou o dia inteiro, escutando as histórias, curando feridas. Eram muitos os que vinham até ele, né, com todos os tipos de doença, e aqueles que tinham os seus merecimentos, todos eles conseguiram a cura dos seus problemas, né? Mas o judeu não ficou preocupado com Jesus naquele momento. Ele estava realmente transtornado com a visão da moça.
e saiu a procurá-la naquela multidão toda e não a encontrou. E ficou tão desequilibrado nas suas emoções que montou no seu cavalo e voltou para casa. Voltou para casa com milhões de coisas na cabeça, né? Quando ele chegou em casa, que ele percebeu que ele tinha ido lá para fazer uma investigação de Jesus e acabou que não fez nada. Voltou para casa por causa das emoções, né? E ele ficava se questionando, né? Mas como pode um sonho? E esta mulher, como pode ter aparecido, né? Ele não entendia, estava muito confuso. E no outro dia ele voltou lá na aldeia onde estava Jesus para continuar o seu trabalho, mas na realidade a esperança dele era encontrar a moça, né? Chegou cedo lá nessa aldeia, na beira da praia, e foi perguntando por Jesus e as pessoas disseram, ele está pescando, daqui a pouco ele volta. E daí ele disse assim, mas como? O cara se diz um profeta, um homem de Deus e está pescando, mas que absurdo, né? E as pessoas olharam meio estranho para ele, assim, ele sentiu que não tinha falado uma coisa certa, afastou-se das pessoas, foi até um lugar embaixo de uma árvore que não estava tão quente, sentou-se ali e foi que sentiu um sono inesperado e cochilou e voltou para o sonho de novo. Voltou para o sonho, né? E daí, nessa continuação, né, no episódio 3 do sonho, ele percebe então que o sacerdote egípcio viveu muitos anos, muitos anos. Foi envelhecendo, né? E foi ficando cada vez mais poderoso, mais rico. No seu coração guardava um sentimento de culpa e de saudades daquela mocinha judia a quem ele teve por tantos meses, né, por tantos dias, semanas em seus braços e por quem ele havia se apaixonado, né? Sentia as saudades dela, mas não se permitia ter remorsos. Como ele havia traçado um plano de ser poderoso, de adquirir cada vez mais conhecimento, mais poderes, ele não se permitia remorsos, porque na sua trajetória, todos aqueles que eram contra ele eram eliminados, ele não perdoava, né? Ele era muito austero. Então, pessoas que porventura tentassem impedir a sua ascensão, a sua jornada, eram eliminados da sua vida, tá? E ele realmente ficou uma pessoa muito poderosa, muito conhecida em todo o reinado. Foi um defensor muito grande do faraó, das tradições egípcias, né? Mas ele era um defensor, mas ao mesmo tempo a intenção com que ele fazia as coisas era garantir o seu poder, né? E ajudou muitas pessoas, fez grandes trabalhos pela comunidade. Só que, novamente, a intenção de tudo que ele fazia não era assim, de coração, ajudar por ajudar. Ele tinha uma outra intenção, ser conhecido, ganhar mais, ter mais poderes. Era sempre a motivação dele para fazer as coisas. Esse sacerdote morreu muito velho, morreu muito rico e morreu completamente sozinho. Ao desprender-se do corpo na espiritualidade, viu-se às voltas com os espíritos que foram suas vítimas, né? E o seu pessoal o pegou e o levou para aqueles ambientes terríveis do umbral que nós espíritas conhecemos, onde passou um período muito grande sobre torturas violentíssimas. Bom, despertou o judeu, só que agora banhado em suor, coração batendo descompassadamente, respiração irregular, completamente desesperado, perturbado, se lembrando das torturas, de tudo que ele havia passado no umbral. Nesse exato momento, Jesus estava descendo do barco, vindo da pescaria que havia tido com os seus amigos e apóstolos, né? E o judeu, então, levanta do lugar onde estava e vem correndo tudo, chega à frente de Jesus aos gritos e pergunta para ele, afinal de contas,
quem sou eu? Jesus, já percebendo tudo o que estava acontecendo, né? Perscrutando os seus pensamentos, perscrutando a sua alma, né? Olhou para ele com aquele olhar calmo, com aquele olhar carinhoso e fala para ele: você é um, é um filho de Deus que neste momento está aqui na terra. A terra, uma das moradas do nosso Pai, uma das escolas do nosso Senhor. Você está aqui para aprender. Você, egípcio, judeu ou qualquer outro que já tenha sido, está aqui para se livrar dos egoísmos, do seu orgulho, da sua vaidade. Então, você ainda tem muitos apegos e você precisa urgentemente aprender a amar e a perdoar. Jesus estende mais um pouquinho, sabendo que ele não ia entender muito, né? Mas diz para ele que ele já teve várias encarnações como um representante da divindade, mas em todas elas foi apenas um representante, foi apenas um ator. Jamais fez por coração, por convicção, fazia como se fosse um trabalho qualquer, cuja motivação era sempre poder e riqueza. Neste momento, o judeu baixa o seu olhar e sai dali. Sai dali e volta para sua casa completamente transtornado. As emoções em ebulição, não conseguia raciocinar, não conseguia fazer nada. Achou melhor, por segurança, voltar para sua casa. Chegou na sua mansão, no seu palacete, não quis conversa com ninguém, com nenhum criado, com nada, fechou-se no seu quarto. No outro dia, como não saía do quarto, como não aparecia, não atendia, os seus escravos resolveram adentrar lá e o encontraram ardendo de febre, doente e delirando. Rapidamente chamaram os médicos, né, para prestar o atendimento. Os dias foram passando e, como ele não apareceu no templo, apareceram os sacerdotes. Os escravos do nosso personagem não gostavam dos sacerdotes, porque percebiam neles o grande interesse que tinham pelas finanças do rapaz, né? Mas não podiam fazer nada, eram escravos, né? Então vieram os sacerdotes também, e os dias foram se passando, e aquele quadro foi deteriorando. Vários dias sem comer, sem beber, o corpo foi deteriorando, e estavam vendo que não tinha solução, não tinha remédio. A doença, a febre, estava consumindo o judeu. Em um instante em que as coisas estavam muito ruins, em que parecia que o judeu iria morrer mesmo, uma mocinha bateu a porta. Bateu a porta, os escravos, um dos escravos atendeu e ela disse que precisava ver o judeu. Vieram os sacerdotes e perguntaram o que ela queria. E ela disse: eu venho em nome de Jesus ajudar o jovem, o judeu. Os sacerdotes riram-se, né? O que uma mocinha iria fazer, já que nem eles e nem os médicos haviam conseguido fazer alguma coisa. E daí, com o intuito de desmascarar, de debochar de Jesus, permitiram que a mocinha fosse até o judeu, porque tinham absoluta certeza que ela não ia conseguir nada mesmo, né? E ela então se aproximou, colocou as mãos sobre a cabeça do judeu, sentiu uma energia muito forte passando por ela, e ela então falou: eu venho em nome de Jesus. Sou uma serva. Foi pedido para que eu viesse até aqui e para dizer-te o seguinte: que você vai ficar bem e que todos os teus males serão resolvidos. E afastou-se um pouquinho. Sacerdotes e médicos, nesse instante, só não caíram na gargalhada. Mas ficou aquele clima, né? Esquisito, assim, né? De repente, o judeu teve um tremor no seu corpo, né?
e foi acometido assim de uma sudorese, de um suor intenso, assim que chegou a molhar até a cama. Os seus escravos rapidamente vieram e o banharam, trocaram de roupa e em seguida perceberam que a febre havia cessado. O seu rosto já não tinha aquele aspecto febril, vermelho, né? A sua respiração e a sua frequência cardíaca já haviam voltado ao normal. Parecia mesmo que ele estava apenas dormindo. Os sacerdotes, quando viram aquilo, trataram de tocar aquela judia, aquela mocinha, rapidamente dali. E, ao se retirar, chamaram os escravos e os proibiram de contar para ele tudo o que havia acontecido. No outro dia, quando o judeu acordou, estava restabelecido. Não sabia o que tinha acontecido, perguntava para os escravos, eles apenas diziam que ele havia ficado doente e que os sacerdotes e os médicos haviam o curado. Mas ele acordou e ele estava completamente diferente. Os seus servos perceberam a diferença. Ele estava gentil, ele já não tinha mais aquele olhar de arrogância, já não era austero, conversava com todos. E todos se penalizaram com a situação e não conseguiram ficar quietos e chegaram para ele e contaram tudo o que havia acontecido. Nesse mesmo instante, ele levantou-se, pegou o seu cavalo e foi em direção a Jesus. Precisava conversar com ele. Queria reencontrar aquela moça, a moça dos seus sonhos. No finalzinho da tarde, já à noite, foi quando ele alcançou Jesus. Estava numa cabana de um dos pescadores, não teve coragem de entrar. Ficou fora, escutando apenas a conversa de Jesus com os seus apóstolos. Naquela noite, João estava perguntando para Jesus sobre a reencarnação. Então, Jesus fala novamente que nós vivemos muitas vezes. Aliás, era assim que Jesus conversava com os seus apóstolos. Contava para eles, explicava cada detalhe que a doutrina dos Espíritos trouxe para nós agora. Falava sobre a reencarnação, falava sobre a justiça divina, que Deus não nos pune, que Deus nos ama, porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então, não existem castigos no dicionário divino, existe sempre uma nova lição, ou a repetição daquela lição que não foi compreendida. E ele fala também que a cada reencarnação nós não nos recordamos das anteriores, porque isso iria atrapalhar muito, que reencarnação é um reinício, é um recomeço, e o esquecimento das falhas anteriores propicia que nós consigamos viver sem aqueles sentimentos de culpa, sem os remorsos. O judeu ouviu tudo aquilo e retirou-se e não tinha onde dormir, aconchegou-se embaixo de uma árvore perto dessa cabana e passou ali a noite. Acordou cedo com a jovem judia dos seus sonhos na sua frente, trazendo um lanche para ele, né? E ele, naquele instante, não sabia nem o que falar. Se sentiu um completo bobão, mesmo já sendo um homem experimentado, se sentia uma criança, um menino, em frente àquela mulher dos seus sonhos, a quem ele já nutria um amor que ele não sabia explicar, não sabia nem o que falar para ela. Aceitou o lanche porque estava com fome, né? E depois disso ele começou todas as manhãs se encontravam e conversavam, e começou a escutar Jesus e aprender através das suas lições, até que uma certa manhã Jesus veio até ele e conversaram muito, conversaram bastante. O judeu tinha muitas perguntas, muitas indagações, né? Jesus falou novamente das reencarnações, da justiça divina, e falou do seu sonho, falou das suas vidas passadas como sacerdote, falou das dúvidas que ele tinha agora em relação ao dinheiro, ao poder, depois de ter ouvido tantas coisas de Jesus, que falava sobre a conquista do reino dos céus,
que não é um reino material que está dentro do nosso coração, que é a conquista da paz interior, da tranquilidade, que é o controle das emoções quando elas não nos perturbam, quando elas não nos incomodam mais, quando nós não nos perturbamos mais por ciúmes, por desejos de vingança. E o judeu ia escutando aquilo e ele ia ficando, admirando cada vez mais aquele personagem tão bondoso, né? Jesus, então, fala que ele deveria ter muita coragem se ele quisesse realmente mudar a sua vida, porque ele vinha de uma família rica, cheio de tradições, né? E que os objetivos dele eram mais riqueza e mais poder, e a mensagem de Jesus era completamente diferente, né? Que ele teria que ter muita coragem para romper definitivamente com o homem velho, com tudo o que ele sabia, com tudo o que ele havia aprendido, com todos os ensinamentos que pai e mãe haviam passado para ele, né? E realmente seria uma decisão muito difícil, impossível não trazer conflitos internos, você ter que optar em deixar tudo que tem, né? Não valorizar a riqueza, o poder, assim, de uma hora para outra, né? Mas daí Jesus olha para ele e diz assim, pois olha, você vai ter que ter coragem, mas eu, se fosse você, faria. Não perca mais tempo. Você tem vindo há muitas encarnações como um sacerdote e não tem abraçado a causa, digamos assim, né? É o momento. Não perca mais tempo. É a tua chance, né? E daí o judeu ficou escutando aquilo, extasiado com a beleza das palavras, da colocação das coisas. Eu fico imaginando, se fosse eu que estivesse em frente ali, como eu me sentiria. Se só de saber da história eu já fico com o pescoço embargado, eu fico me imaginando em frente a Jesus, escutando essas maravilhas, não é mesmo? Aí depois que o judeu já estava um pouquinho recuperado das suas emoções, Jesus olha para ele todo amoroso assim e pergunta para ele, então, daí cara, quando é que vai ser o casamento? Ela tá aí, né? Ela tá te esperando. Então ele tomou uma grande decisão, né? Abandonou o homem velho e passou a seguir Jesus, né? Casou-se com Lia, que era o nome dele, né? E tornou-se um servo fiel de Deus. Passou a ser um propagador do cristianismo. Por onde ia contando as histórias de Jesus. Tornou-se um personagem anônimo, humilde, né? Conseguiu se liberar daquele sonho dele antigo de ascensão, de poder, de ser o maioral dos sacerdotes, de ser o grande do templo. Conseguiu se livrar dessas coisas, dessas esquisitices, né? E viveu muito feliz. Viveu realmente muito feliz ao lado da mulher que ele amava. A outra personagem, Lia, no final dessa história do livro, ela faz um depoimento muito bonito, bonito, assim, não, chocante não, muito bonito, né? Ela conta para o Antônio Carlos que, primeiro, que ela sentia um medo do judeu que ela não sabia explicar de onde é que vinha, né? Que era das encarnações anteriores, né? Conta que ela sentiu uma sensação muito estranha, mas muito forte, uma energia muito forte, quando ela estava na beira do leito e foi lá para, a mando de Jesus, né, ajudar o judeu. Conta também que ela foi testemunha de uma luta incansável e diária do marido em vencer, né, as tradições, em se modificar, em fazer a sua reforma íntima, para que ele conseguisse se transformar em um espírito melhor, né? Conta de medos inexplicáveis que ela sentiu durante a sua vida conjugal,
Mas conta também que tudo foi se diluindo e diante daquele companheiro tão amável, tão amoroso, tão compreensível, todos os seus medos, as suas angústias foram se diluindo e desapareceram por completo. Conta que tiveram 2 filhos, né? E que, muito interessante, que ela ficou sabendo depois que um deles era aquele filho que havia morrido na sua barriga lá no Rio Nilo, e que o outro filho era aquela velha mendiga que reencarnava junto a ela para aprender, né? Aprender o que é ser honesta, sincera, dedicada e coisas assim. Conta com emoção. Conta com muita emoção na história, vale a pena a gente ler. Da emoção que ela teve de ter convivido ao lado de Jesus. Ela conta que era um homem de uma beleza ímpar, que ele era alegre, que era muito humano, muito humano. Conta das lembranças que ela tem do dia da festa do seu casamento, aonde ela via Jesus dançando e cantando com todos os seus convidados e parentes. Sempre, sempre mostrando para todos as belezas da vida, as belezas da reencarnação, essa oportunidade bendita e divina de crescimento e de evolução. Então, essa foi a história do nosso personagem, o judeu. Então vem aqueles questionamentos, né? Existem espíritos? Se existem, por que não os vemos? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é e para que serve reencarnação? Os espíritos têm sexo? O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número determinado de encarnações? Pois então, são esses questionamentos que muitas pessoas me trazem na casa espírita que me motivaram e me motivam a fazer estes vídeos. E em cada um deles, uma dessas perguntas, nós vamos mostrando as respostas de acordo com a doutrina dos espíritos. E no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós já estamos na pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? E os espíritos responderam para Kardec. Ele possui uma vaga lembrança e a essas vagas lembranças chamamos de ideias inatas. São aquelas ideias que nós trazemos e não sabemos de onde, né? Sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia? Não. Os conhecimentos não se perdem. Durante a encarnação, pode esquecê-los em partes, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Se não fosse assim, estaria sempre recomeçando. Em outras palavras, se não fosse o conhecimento adquirido nas encarnações anteriores, nós estaríamos sempre reiniciando algo. Ou seja, nós seríamos sempre o homem das cavernas. Aquele que não sabia nada, não tinha conhecimento, nós estaríamos sempre reiniciando, nós não estaríamos no estágio de evolução que estamos hoje. Então deve existir uma grande ligação entre 2 existências consecutivas. Nem sempre é tão grande, porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes, e entre uma encarnação e outra, ele pode ter progredido bastante. Pois então, às vezes me perguntam quanto tempo leva entre uma reencarnação e outra. Isso depende de cada espírito, a história de cada um, da necessidade de cada um, não é mesmo? Mas nós nunca vamos esquecer essa palavra, mas normalmente nós reencarnamos, pode ser no mesmo grupo de espíritos, no mesmo grupo espiritual, né? Não no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo espiritual. Então, numa encarnação eu posso ser pai, na outra encarnação eu posso ser o filho dos mesmos personagens, na outra eu posso ser um primo, um parente, né? É um mesmo grupo, um grande grupo, mas não significa que nós vamos ocupar as mesmas posições neste grupo sempre. Elas vão mudando. E nós reencarnamos em locais diferentes, porque o objetivo da reencarnação é aprendizado. Então não adianta ficar sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos usos e com os mesmos costumes. Não é mesmo? Então nós vamos mudando.
Comentários de Kardec. O corpo que o espírito utiliza em uma nova encarnação não tem nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior, uma vez que o corpo novo pode ter tido uma procedência muito diversa do antigo. Entretanto, seria um absurdo supor-se que em uma sucessão de existências não pudesse haver eventual semelhança. Então, nós somos fisicamente diferentes de uma para outra, não somos iguais, né? Mas, como ele diz, em uma sucessão de encarnações, talvez existam semelhanças, não é mesmo? Frequentemente, as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo na fisionomia e até mesmo no conjunto das maneiras um jeito próprio. É assim que em um corpo mais humilde pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sobre a figura de um grande senhor esconde-se por vezes a expressão da baixeza e da desonra. Então não é o corpo que manda, quem manda é o espírito, certo? Algumas pessoas, saindo de posições inferiores, adquirem sem muitos esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar nesse meio o seu ambiente. Então, recordações de vidas passadas. Nem sabia que sabia. Outras, entretanto, apesar de já terem nascido e se educado neste meio, parecem estar sempre deslocadas. Então, nunca estiveram neste meio, né? Ou se já estiveram há muito, muito tempo atrás. Então tem sempre aquela sensação de não pertencer àquele lugar, né? Então, como explicar isso, se não pelo reflexo daquilo que o espírito já foi antes? É uma explicação bastante lógica, né? Então é isto. Estamos terminando, né? Hoje o vídeo foi um pouco mais longo em decorrência dessa história, que, a meu ver, é uma história muito bonita, que mexe com as nossas emoções. Eu espero que tenha sido do seu agrado. Então, eu desejo a todos vocês que me ouviram muita paz, muito amor, muita harmonia em seus corações. E peço, sejam felizes. Lutem para serem felizes. Até o nosso próximo vídeo.